Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Olá a você interessado no nosso podcast. Sinta-se muito bem-vindo e bem-vinda a este Centro de Comunicação de Psiquiatria. Eu sou Pedro Rosa, aqui com o Marcos Crossi e o Marcelo Branhas. Hoje a gente fala sobre temas que você gosta de saber sobre psiquiatria, coisas que você sempre quis saber, não teve como perguntar, como fala a nossa vinheta, você já conhece. Hoje nós vamos falar sobre um transtorno mental de grande relevância, que provavelmente é um transtorno mental dentre os mais estudados, aquele que foi primeiro estudado, os primeiros que foram mais bem descritos pela psicopatologia, que é a esquizofrenia. Nós já temos episódios sobre psicose, mas a gente focou mais em causas das psicoses, classificação das psicoses, e hoje nós vamos falar sobre aquela que é a psicose mais importante, a mais bem estudada. Nós já falamos sobre transtorno bipolar, não falaremos sobre isso, falaremos sobre a esquizofrenia, transtorno mental inicialmente organizado por um dos principais psicopatologistas da história, o Emil Kraepelin, que deu então a ela o nome de demência precoce. Hoje a gente sabe que não é uma demência, hoje a gente sabe que é um transtorno mental complexo, em que predominam sintomas psicóticos, como delírios e alucinações. Vamos descrever isso, ainda que você possa lembrar e ver essas descrições do episódio sobre psicoses, mas que tem uma constelação de sintomas muito importante. É um transtorno mental grave, mas é um transtorno mental muito interessante, em que há um pioneirismo para sua prevenção. Falaremos disso aqui neste episódio. Oi, Pedro, acho que é importante falar sobre esquizofrenia. Eu acho que muitas vezes é uma palavra que é usada no dia a dia das pessoas com outros significados, né? Eventualmente, quando as pessoas estão falando sobre algo confuso, entre aspas, vamos dizer assim, elas falam, nossa, que texto esquizofrênico, e assim por diante. Então, acho que é importante a gente esclarecer um pouco o que significa esquizofrenia. Afinal, provavelmente é um dos transtornos mentais assim, mais importantes, assim, justamente porque realmente é um exemplo assim, de como realmente um transtorno mental pode impactar de uma forma muito profunda a vida de uma pessoa. E que realmente, como o Pedro falou, né, quer dizer, é um transtorno mental caracterizado por uma psicose, algo que a gente já discutiu aqui no podcast, e que significa quando a pessoa perde, em linhas gerais, né, o contato com a realidade. Né? Ela perde essa habilidade de conseguir delimitar o que é que está acontecendo na realidade externa, e então ela tem muita dificuldade eventualmente realmente de determinar o que é real. Então é importante dizer porque justamente ela é o transtorno psicótico principal, então certamente importante em discutir aqui com vocês. Pois é, pessoal. E eu acho que um ponto, né, que vocês já levantaram aí, mas que vale muito a pena a gente discutir também, são os estigmas, né? Também a gente pode falar um pouquinho, ou seja, dos preconceitos que as pessoas podem ter em relação a pessoas com transtornos mentais, inclusive a esquizofrenia. Lembrando que realmente a esquizofrenia, por ela ser estudada há bastante tempo, isso é uma das doenças mais estudadas na psiquiatria. No imaginário popular, quando alguém pensa em um transtorno mental grave, em geral as pessoas pensam em esquizofrenia. E tá, é que nem você falou, Marcos, no linguajar popular das pessoas, né? Isso é esquizofrênico, esse tipo de coisa. Então a gente tem que, inclusive, falar um pouco, né, mais pro final, dos preconceitos que existem. Muito do que as pessoas, os leigos, acabam muitas vezes entendendo como esquizofrenia, não tem nada a ver com esquizofrenia. Muitas pessoas acham que, poxa, os pacientes com esquizofrenia são violentos, esse tipo de coisa, que às vezes aparece erroneamente na mídia ou em entretenimento, filmes, esse tipo de coisa. A gente sabe que a grandíssima maioria dos pacientes com esquizofrenia não apresentam riscos de agressão a outras pessoas, esse tipo de coisa. Isso seria a exceção. Né? Os pacientes muitas vezes apresentam riscos mais para eles mesmos, infelizmente. Então, um pouquinho disso a gente também pode falar sobre estigma. Tipicamente, a gente vai
pensar em um paciente com o diagnóstico de um paciente com uma esquizofrenia, não somente como a gente conversa com o paciente, mas com o que ele está trazendo para a gente naquele exato momento. Na hora que a gente vai perceber, mesmo que retrospectivamente, mesmo que isso já tenha acontecido anos antes, como é que foi a trajetória desse paciente. Tipicamente é uma pessoa que está ali na casa na terceira década de vida, nos seus 20 e poucos anos, às vezes antes, com mais frequência um paciente homem do que mulher, e que apresenta uma progressiva mudança de comportamento muito relevante. Essa mudança pode ser mais rápida, ela pode ser muito lenta, mas ela vai ser caracterizada por uma vida psíquica progressivamente dominada por ideias irreais, por ideias que não são verdadeiras, com frequência de cunho de perseguição, em que a pessoa se sente alvo de complôs, de agressões, e que tem, além dessas ideias irreais, que a gente chama de delírios, o conceito é bastante complexo de delírio, psicopatologicamente não é bem assim, mas é uma maneira de trazer para vocês a identificação dessas ideias, né? Junto com alterações sensoperceptivas, tipicamente alucinações auditivas, em que a pessoa ouve alguém falando para si, pode ser alguém conhecido, pode não ser alguém conhecido, fala para si coisas que em geral são difíceis de ouvir, são desagradáveis, o paciente entende isso ali como perturbador. Como eu falei, a vida psíquica do paciente progressivamente é dominada por esses fenômenos, por delírios e por alucinações, e por consequência o comportamento da pessoa muda, né? Com frequência o paciente tem ali uso de substância concomitantemente, e como vocês já viram nos outros episódios, a gente precisa discriminar se aquilo está acontecendo em parte por aquele uso de substância, ou se existe ali um quadro clínico independente das substâncias, ainda que ele possa ser piorado por esse uso de substâncias. Mas o fato é que ali a gente vai ver os pacientes com perda de funcionalidade. As pessoas abandonam as tarefas que eram importantes para si, ficam muito envolvidas com os delírios e alucinações, passam a se relacionar com as outras pessoas de maneira muito diferente, passam a ter uma relação que os outros não entendem muito bem, aquilo começa a parecer, digamos assim, estranho, pouco familiar para as outras pessoas. E ali a gente vê pessoas que vão acabar tendo muita dificuldade de continuar conduzindo a própria vida. Essas pessoas que têm esquizofrenia tipicamente vão ter uma percepção ruim do que está acontecendo com elas, muito diferente do que as pessoas à volta percebem. Não percebem que aquelas ideias são reais. A pessoa acredita naquilo com muita ênfase, com muita fé. E isso pode dificultar que as pessoas compartilhem noções de realidade com as outras pessoas que não têm esses delírios. Isso dificulta a convivência com essas pessoas, causa grandes conflitos familiares que muitas vezes contribuem para que essas pessoas não procurem ajuda, para que essas pessoas acabem ficando cada vez mais isoladas. Acho que com essa descrição já deu para perceber que se trata de um transtorno mental grave. As duas coisas importantes aqui. Eu falei que é algo que surge progressivamente. Ainda que haja ali um limiar para que, digamos assim, aqui é uma esquizofrenia, aqui o paciente está com fenômenos psicóticos relevantes, tem um quadro psicótico, ou aqui não tem, a gente sabe que, claro, a coisa não é bem assim, ou 8 ou 80. Há tons de alterações sensoperceptivas e alterações da percepção da realidade, de ajuizamento da realidade. E nesse intervalo entre alguém que não está com essas funções preservadas, mas alguém que não está com um quadro psicótico, existe um estado que a gente chama um estado de risco aumentado. E a psiquiatria vem estudando isso muito. A bem da verdade aí já é descrito desde o começo da descrição da esquizofrenia, mas isso foi mais direcionado, assim, uma descrição mais precisa há alguma coisa aí faz uns 15 anos, e até tem uma categoria diagnóstica para isso de estado de risco aumentado, para que se busque intervenções, acolhimento, tratamento para essas pessoas, para reduzir a chance delas, digamos assim, converterem de fato para uma esquizofrenia ou para algum outro transtorno mental, às vezes um transtorno bipolar, e para que essas pessoas tenham uma funcionalidade maior. Ou seja, aqui o tratamento precoce vale a pena. É fundamental isso que você acabou de falar, que é muito
minuciosa, tem que ser muito minuciosa a avaliação desses pacientes com esse quadro, porque, bom, no imaginário popular, né, é bom a gente desfazer esse mito, inclusive. Em muitos filmes, seriados, às vezes acaba aparecendo uma coisa do tipo, tão exagerada quanto, bom, alguém falou alguma coisa do tipo, eu acredito que alienígenas já vieram para a Terra. Daí às vezes aparecem muitos em filmes, seriados, novelas, de que isso é o suficiente para chegar num psiquiatra e o psiquiatra fala, bom, você tá esquizofrênico, e daí a pessoa, às vezes injustamente, é trancada numa internação, quer dizer, o clássico, né, de aparecer em seriados. E assim, vale a pena frisar que, poxa, o diagnóstico de esquizofrenia é bastante complexo e tem que ser feito de maneira minuciosa. Não é uma ideia estranha ou uma ideia bizarra que você julgue como bizarra, como estranha, que vai ser o suficiente para você falar que a pessoa está delirando. Né? Não é a pessoa falar que ouviu vozes ou algo do tipo uma vez que vai ser o suficiente para você falar que a pessoa está alucinando. Para as pessoas que estão nos ouvindo, né, que não são da área, entenderem, por exemplo, numa residência de psiquiatria, por exemplo, são passados meses a fios discutindo detalhes de delírios, inclusive entrando em questões até epistemológicas da filosofia, de como se adquire o conhecimento e coisas do tipo, crenças, coisas do tipo. Então, assim, e a gente lembrar que não é, em geral, não é apenas um delírio, alucinação, em geral, o paciente também apresenta um comportamento desorganizado, tanto que antigamente era chamada a esquizofrenia de demência precoce. Ou seja, precoce porque indivíduos na casa de 20 anos apresentando alterações graves do comportamento, do raciocínio, da fala, do discurso, que pareciam até quadros demenciais. Né? Então, assim, não é apenas você superficialmente ver que alguém está com alguma desconexão com a realidade. Né? Vide, para quem ainda não viu o episódio anterior, de sintomas dissociativos, ou seja, há outras formas também de a gente ter um descolamento com a realidade, né? Não só na esquizofrenia. Exato. Quando a gente fala, assim, está falando, o indivíduo está ouvindo vozes, ou seja, está tendo alucinações auditivas, quer dizer, quando o psiquiatra está avaliando isso, ele não está apenas avaliando o relato, tem toda uma avaliação do exame do estado mental, né? Qual que é o significado daquilo para o paciente, qual que é a característica da alucinação. Você começa a associar isso aos outros casos, por exemplo, que você já viu de esquizofrenia, aos outros sinais que você conhece sobre esquizofrenia. Você pode eventualmente obter história objetiva, ou seja, não é tão simples assim. Até mesmo porque, como o Marcelo falou, a pessoa ela pode ter eventualmente um sintoma de descolamento da realidade que não é primariamente psicótico, ou seja, ela pode ter uma alucinação dissociativa. Para quem não sabe o que é dissociação, a gente falou um pouquinho de dissociação no episódio anterior, ou seja, a pessoa pode ter realmente uma percepção de que está escutando vozes, mas não ser uma psicose. Daí, realmente, a psiquiatria começa a ficar um pouco mais complicada, mas tipicamente, né, quer dizer, a esquizofrenia, ela tem algumas características, claro que não necessariamente precisam estar presentes, mas assim, o Pedro falou, né, são geralmente alucinações auditivas. Né? Então, quando a pessoa fala que viu algo, geralmente é algo, assim, é um vulto, é uma ilusão, né? Quer dizer, é uma percepção de algo que realmente existiu, mas a pessoa ela interpreta de uma forma psicótica, né? E geralmente, realmente, ela é mais auditiva, são vozes, muitas vezes assim, são vozes que conversam entre si, que é algo clássico, vozes de comando, já faça aquilo. Eventualmente a pessoa ela tem a percepção que os pensamentos estão sendo falados de forma alta. Muitas vezes assim, são vozes comentando sobre a própria pessoa, né? Então essas são características que geralmente a gente vê, claro que não são obrigatórias, né? E tem outras características também, né? Por exemplo, tem eventualmente aquela percepção de que os pensamentos foram roubados, eventualmente que a pessoa está pensando e está todo mundo escutando o próprio pensamento, né? Uma espécie de transmissão de pensamento. Eventualmente a pessoa tem uma percepção de que tudo que ela está fazendo e está sentindo é uma influência externa, né?
que daí eventualmente entra eventualmente o delírio, né? Quer dizer, uma força externa, uma instituição externa, pode ser alienígena, pode não ser, enfim. Ou seja, realmente a pessoa ela começa a quebrar com a realidade. E toda essa atmosfera é muitas vezes carregada assim, de muito sofrimento, angústia, ansiedade. A pessoa realmente, como o Pedro falou, fica muito voltada para isso, né? Aquilo tem muito significado para ela. Então, quer dizer, você percebe afetivamente quando a pessoa está nesses estados que aquilo não é algo inventado, vamos dizer assim, né? A pessoa está num sofrimento terrível. Então você pode entrar num surto psicótico, né? E daí, né, quando a gente pega a história da esquizofrenia, né, como vocês falaram, a demência precoce. Quer dizer, muitas vezes, né, que a gente tem a demência precoce por quê? É como se fosse, antigamente, foi descrito assim, hoje em dia a gente não descreve mais dessa forma, mas porque a pessoa ela tinha esses quadros assim de surtos psicóticos muito cedo e evoluíam com sintomas depois problemáticos que as pessoas chamavam de defeito, né? Ou seja, problemas relacionados à atenção, problemas relacionados eventualmente à cognição, à afetividade, aquele embotamento afetivo, a pessoa lá vai ficando, entre aspas, mais empobrecida, assim. Parecia que era uma demência que acontecia antes, diferente daquela demência, por exemplo, que acontece nos idosos, né? Depois dos 60 anos, 70 anos, né? Por exemplo, como doença de Alzheimer, por exemplo. Então, por isso que tinha essa forma de denominar a esquizofrenia antigamente. Ou seja, a esquizofrenia, a pessoa ela tem, eventualmente, esses surtos. Muitas vezes ela pode ter novamente, né? Isso que é muito comum. E ela começa a ter outros sintomas que não são esses sintomas positivos que a gente fala, né? Que são esses de alucinações e delírios, ou de organização também do pensamento, mas sim negativos. Elas começam a ficar embotadas afetivamente. Você percebe a expressão emocional, ela fica com uma menor amplitude, a pessoa começa a ficar mais no mundo dela, muitas vezes, com menos energia, que a gente chama de avolição, distúrbio atencional, ou seja, daí começam a vir outros sintomas que são muitas vezes de mais difícil tratamento do que os sintomas positivos, que mais chamam a atenção, né? Porque muitas vezes é isso, né? Quer dizer, o paciente ele acaba parando eventualmente em ter aquele delírio mais produtivo, sem agir sobre isso, às vezes ele fica ali do lado, né? Mais encapsulado, mas não age sobre isso, mas realmente fica mais parado, sem interagir com o mundo, né? Diferente quando ele estava na psicose, porque ele estava muito envolvido na psicose. Então, a esquizofrenia tem essa característica, né, de evolução, cronicidade em boa parte dos casos, né? Ou seja, é um transtorno mental que vai muito além de uma apresentação simplesmente de delírios e alucinações. E esses déficits, esses sintomas adicionais, com muita frequência, tendem a se acumular ao longo do tempo. De maneira muito importante, e aqui é relevante frisar, a gente sabe há muito tempo que faz uma diferença muito considerável na medida em que o paciente se encontra em um quadro psicótico, a gente entende que esse quadro psicótico ele é um primeiro episódio psicótico, isso tá claro que não tem uma causa orgânica, tá claro que não é algo que tende a ser transiente porque foi induzido por substância, é algo que de fato, temos o primeiro episódio psicótico, uma chance considerável de se concretizar um diagnóstico ou um transtorno bipolar ou de uma esquizofrenia ao longo dos próximos meses, é muito importante que esse paciente seja medicado com antipsicóticos, com medicações da classe dos antipsicóticos em doses apropriadas. A gente sabe há muito tempo que essa escolha, essa decisão e essa aderência por parte do paciente, com o apoio da família em uma equipe que funciona em prol do paciente, que isso muda o curso da doença, que o paciente tem, o que a gente chama de prognóstico melhor. O atraso da medicação, a má aderência à medicação gera perdas de funcionalidade, sintomatologia adicional ao longo dos anos. Não quer dizer que o paciente vai necessariamente ficar medicado para sempre. Não quer dizer que o paciente vai ficar medicado na dose mais alta que ele já usou para sempre. Mas isso significa que o uso assertivo, sem demora, sem muita hesitação, faz uma diferença considerável na evolução clínica do paciente. É isso que a gente quer. A gente quer diagnósticos precisos, precoces, para intervenções assertivas baseadas em evidência. A esquizofrenia, o estudo dela mostra isso claramente para a gente. Naquele caso, digamos assim, dos pacientes de risco,
A gente raramente vai usar antipsicóticos, mas a gente vai tratar esses pacientes. A maior parte deles tem outros transtornos mentais, estão deprimidos, não dormem bem, tem uso de substância, abuso de substância, com muita frequência. É maconha. A gente tem um episódio sobre maconha, a gente falou sobre esse episódio. A gente sabe que é um tema, aliás, cada vez mais polêmico em função de decisões judiciais recentes. Quer dizer, tem algumas coisas aqui que a gente precisa falar e a gente sabe que o acumulado de evidência mostra pra gente que é muito mais razoável, com base nessas evidências, a gente assumir sim, entender que essa assertiva corresponde à natureza de que a maconha tem uma relação de causalidade com a esquizofrenia. Então, ou seja, esse paciente está ali num pródromo, ele está ali em uma situação que tem um alto risco, vai ser fundamental que esse paciente receba do sistema de saúde um acolhimento para que ele contribua para que ele pare de fumar maconha, por exemplo. Além de outras intervenções que eu descrevi aqui, né? Pois é, Pedro, eu acho fundamental isso que você falou, né? Esses insultos, assim, mentais, por assim dizer, quer dizer, no caso da maconha, que é uma substância, né, exógena, né, que a pessoa usa, ainda mais nesses pacientes que já estão com esse cérebro que está sofrendo, né, por causa dessas alterações psicóticas, é algo que pode piorar consideravelmente a esquizofrenia ou está, inclusive, associada, que nem você falou, com o início dela. Né? Então é muito importante a gente falar sobre isso. Agora, acho que como consideração final, até para a gente descontrair um pouco, algo que vale a pena então comentar, porque é um medo muito grande das pessoas ainda hoje, que a gente vê. Então, para vocês ouvirem como é complexo o diagnóstico de esquizofrenia. Ou seja, não tenha medo de falar para o seu psiquiatra, para a sua psiquiatra, quando você, por exemplo, tiver alterações que muitas vezes podem ser normais, como eu vi um vulto, eu tive uma premonição de algo que vai acontecer, poxa vida, eu tenho uma superstição, eu tenho uma experiência religiosa. Muitas dessas coisas, na grande maioria das vezes, não tem nada a ver com transtornos mentais, né? E não é porque você disser isso que o seu psiquiatra vai achar que você tem esquizofrenia, tá? Fique tranquilo, né? Como vocês viram, um conjunto extremamente complexo, grande de sintomas nesse diagnóstico, né? E que nem o Pedro falou, é extremamente fundamental o tratamento mais rápido possível para essas pessoas, porque cada surto vai prejudicando a cognição e as emoções do paciente. Então, quanto antes você tratar, melhor. Mas quer dizer, existem aquelas alucinações que não necessariamente são patológicas, né? A pessoa tá indo dormir, assim, tá na cama já, ou tá pra acordar, né? Aquelas alucinações demagógicas e quinopômpicas, né? Ou seja, às vezes escuta neurosodome, algo nessa linha. Grande, imensa maioria das vezes não vai ser uma esquizofrenia, né? Quer dizer, claro que isso pode ser sinal de algum outro problema, mas muitas vezes pode ser sinal, na verdade, de nenhum problema, né? Então, realmente o diagnóstico é muito mais complicado de fazer do que, enfim, só ter uma alucinação igual a esse tipo de transtorno, né? Mas é isso, foi mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Um abraço, pessoal. Abraço, pessoal. Até o próximo. Até a próxima. Tchau, tchau.